Beleza. Agora a gente vai começar a falar sobre os dois filmes do Godzilla do Monsterverso, que é o primeiro Godzilla de 2014. Vai lá, Júlio, contigo. Mano, então, já começando a falar aqui, né? Godzilla 2014, eu queria ter ido assistir no cinema quando ele lançou. Eu falei com meu pai, vamos assistir Godzilla no cinema? Virou pra mim e falou, mano, esse filme aí não vai que não é tão bom, tá ligado? Ele jogou uma dessa pra mim e eu fiquei tipo, aí não, mano. Eu queria tanto ver o Godzilla no cinema socando, esperneando, dando rabada, tá ligado? Mas enfim, o filme começa com algumas filmagens dos anos 50, do Godzilla e tal, umas escavações dos fósseis, pinturas rupestres, né? E vale ressaltar que a trilha sonora, a trilha tema desse Godzilla aí, eu acho muito da hora, mano. Que é, tipo, meio que vai engrandecendo ele, tá ligado? Ele também faz uma teoria com as bombas atômicas, no Exato. início. Os testes lá das bombas atômicas e tal, davam essa desculpa, né? A gente tá testando as bombas atômicas, não sei o que, o governo lá e os caramba. Mas que era pra detonar o Godzilla, né? Tentar matar ele e tal. Aí os caras, obviamente, não conseguiram. Aí dá um corte pra Filipinas, do ano de 1999. O Serizawa tá no helicóptero e tal, e do lado dele tá a Sally Hawkins, que eu até hoje não sei o nome da personagem dela nesse filme. Que é... A gente ficou discutindo quando a gente assistiu o filme, e a gente não conseguia achar um sentido pra existência dessa personagem no filme. Mas enfim, eles foram para as Filipinas para investigar uma mineradora, que pelo que apareceu nessa mineradora, apareceu uma cratera gigante lá no meio, tá ligado? E os caras, porra, não entendi nada do que tá acontecendo, tá ligado? Aí o Serizawa e a Sally Hawkins vão lá pra investigar, como eles são da Monarch, eles foram lá investigar essas paradas. Eles adentram a cratera e eles encontram um fóssil gigantesco lá. Devia ser o Godzilla original ou outra coisa, tá ligado? É o Godzilla, o que veio antes dele, é citado nas HQ. Como eles estavam numa caverna, né? Eles veem a luz do sol lá saindo e tal. Aí corta pra fora e vê tipo um buraco gigantesco lá e um rastro arrastando pro mar. Ou seja, uma coisa misteriosa saiu de lá e tal. E é isso, tá liberto pro mundo pra causar destruição. É, né? Tipo, nas HQs é explicado que é essa coisa, né? Era o Muto que tava se alimentando do corpo do Godzilla morto e saiu. Aí corta pro Japão, se mostra o pai do personagem principal, né? O Walter White lá. Aí o filho dele se arruma, vai pra escola e tal, ele se arruma, vai pro trabalho junto com a mulher dele, que também trabalha no mesmo canto. Aí que cortando a imagem, a câmera se mostra, né, a usina nuclear lá que tá causando uma puta poluição lá, com aqueles exausteiros ligados lá. E mostra que eles trabalham nessa usina, né. Tem um negócio lá que aconteceu com o núcleo do reator. Aí ele vai lá investigar, ele fica na sala de controles, né? E a esposa dele, do Walter White, vai investigar o que aconteceu, né? Junto com uma equipe. Aí o Walter White fica questionando lá os cientistas e tal, pra ver o que aconteceu, ninguém fala nada. Até que surge uma queda de energia, né? Treme tudo assim e há uma queda de energia. Aí essa queda de energia faz alguma coisa lá no núcleo do reator que faz ele ficar instável. Aí começa a vazar o resíduo tóxico. Aí ele fica desesperado, fala com a esposa dele, fala pra correr, pra ver se eles conseguiam sair antes da radiação chegar lá. Aí vê a nuvem de radiação se aproximando dele e ele decide fechar a porta com a esposa dele lá dentro. Antes da escotilha fechar totalmente, ele ainda consegue ver ela pela janelinha. Aí ela fala pra cuidar do filho dela, do filho deles, né, e tal. Aí ele fala, eu vou, e assim a escotilha fecha e corta pra cena do filho dele, né, do Walter White. Aí essa cena corta para 15 anos depois. O filho do Walter White lá já tá grande, né? Foi pro exército e tal, fez as missões lá no Iraque, possivelmente e tal, e ele volta para casa. Ele mora em São Francisco com a feiticeira Escarlate. Eles se reencontram e tal, ele tá lá no momento de curtição com a esposa dele, né? Fala, pô, tô finalmente em casa, vou poder relaxar, e não sei o quê. No momento que eles estão nas curtição lá e tal, toca o telefone, aí a esposa do Kick-Ass aí, do Ford, né? Atende o telefone. Aí ela passa o recado pro Kick-Ass, fala que o pai do Kick-Ass, o Walter White, ele foi preso no Japão. Ele fala, porra, não posso ter nenhum momento em paz com a minha mulher, nem com meu filho e tal. Aí ele vai se arrumando pra ir pro Japão. Aí ele decide e vai, né? Mesmo a contragosto. Chegando no Japão, ele tá na delegacia lá, esperando o pai dele. Aí o Walter White chega assim, né? Falou, vamos lá pra casa, não sei o que, não sei o que. Aí chega na casa do Walter White assim, vê que pela casa do Walter White que ele ficou investigando, né, a empresa que ele trabalhava,
pra ver se ele encontrava alguma pista da esposa dele, que ele não conseguiu superar a morte dela e culpa a usina pela morte dela, entendeu? O Walter White tá falando com alguém lá, pegando informações sobre a usina. E o motivo do Walter White ter sido preso é porque ele estava em uma área de quarentena, ou seja, ele estava naquela área que foi exposta à radiação. Aí, com essa informação que eu falei antes, que o Walter White tentou pegar com o mano lá, ele convence o filho dele, né? Falou, vamos lá investigar, não sei o que, a gente pode descobrir alguma coisa. Aí, beleza, o Kick-Ass fica a contragosto, mas ele vai. Aí, chegando lá na zona de quarentena e tal, aí você vê algumas tomadas dos prédios que tá, tipo, tudo destruído e tal, parece The Last of Us, tá ligado? Mal bonito. Aí eles correm lá, encontram alguns cachorros vadios lá. O Walter White olha assim e fala, pô, como é que esses cachorros aqui não estão morrendo, tá ligado? Devido à radiação. Aí ele olha assim e fala, ele pega o contador, aquele negócio lá pra medir radiação, e ele olha assim na telinha do contador e não vê nada, tipo, zero radiação. Aí ele vai e decide tirar a máscara dele. Ele tira, aí o Kick-Ass olha assim e fala, what the fuck? Aí o Walter White tira assim, respira e fala, é puro. Pela radiação que teve, era pra ficar com décadas de séculos de radiação, mas tipo, não tem nada, tá ligado? O ar só tava puro, gente, porque os Muto consumiram toda a radiação. Eles foram pro local, deve ser até me explicado do filme, mas eles foram pro local, consumiram toda a radiação, por isso que o ar ficou puro. Aí eles ficam olhando a usina lá ao longe, aí eles percebem que ela foi reativada, né? Aí chega a polícia lá e prende eles. E em vez da polícia levar para uma delegacia, levam para a usina, tá ligado? Aí chegando na usina, mostra assim, a câmera vai mostrando o casulo que tem lá, né? E o casulo fica piscando uma luz assim rapidona, aí quando termina de piscar, a luz cai um pouco, aí depois volta, que é o pulso eletromagnético que o Multo tem, né? E com isso eles fazem algumas medições, que são tipo ondas sonoras, mais ou menos assim. Aí começa a descontrolar a coisa lá, eles interrogam o Walter White e tal, só que o Walter White não cede, né, o que o pessoal quer saber lá. E ele exige ver o filho dele e tal, ninguém faz nada e fica nesse fuzuê todo. Aí com o casulo, o negócio do casulo lá começa a se descontrolar o negócio até que fica muito pesado lá pra eles decidem tentar destruir o casulo, né? O que eles tentam destruir o casulo, não acontece obviamente nada, porque eles tentam destruir com eletricidade e como o bicho tem impulso eletromagnético, ou seja, vai acabar com a energia. Aí eles jogam os raios no casulo e o casulo se quebra e abre. E sai de dentro o Multo, né? Vai destruindo tudo. E o Walter White vai tentando ajudar todo mundo para sair de lá antes que o Multo mate mais alguém, né? Aí nesse que ele tá ajudando a galera lá, o Multo bate na ponte onde o Walter White estava e ele cai, né? Ele cai muito ferido. O Multo já se solta, né? E vai embora. Aí corta pra cena onde já tá de manhã lá na usina. Tá tudo destruído e tal. Aparece o Serizawa lá também com a Sally Hawkins. Aí aparece um comandante lá do exército perguntando do Serizawa, né, como ele é um agente da Monarch e tal, se ele poderia ajudar eles na investigação desses bichos e tal. Aí ele pergunta se o Dr. Serizawa precisa de mais alguma coisa. Aí o doutor vai lá e aponta pro Walter White pro Kick-Ass, mencionando pra fazer eles virem junto com ele, tá ligado? Aí eles são transportados e nesse helicóptero o Walter White tá muito, muito ferido lá, né, tipo... Pô, ele caiu lá, sofreu bastante dano e tal. Aí ele já tá nos últimos momentos ali, aí até que ele vai e morre. Aí corta pra cena no navio já, ele chegando no navio e tal. E o Dr. Serizawa recolheu o material que o Walter White pegou lá, né, na antiga casa dele, pra ajudar na investigação. Aí como ele não tá mais vivo, né, eles falaram assim, ó, traz o que quer aqui, talvez ele ajude em alguma coisa. Aí eles fazem toda a apresentação lá no negócio e tal, mostrando, né, contando um pouco da história do Gojira, né? Eles contam a história lá dos testes nuclear, que não era teste nuclear, era tentativas de exterminar tentar destruir o Gojira. Eles tentam perguntar do que quer, né, alguma coisa lá, falam, eu preciso ir pra casa, já que eu tentei recuperar meu pai aqui e não consegui. Aí ele vai pra casa, pega uma carona de helicóptero e vai pro Havaí, que do Havaí ele ia tentar pegar um avião para poder ir para São Francisco. Aí beleza, ele chega no Havaí e tal, tem um Multo que tinha pegado um submarino que tinha uma ogiva nuclear. Aí como os Multos são
atraídos pela radiação, né, para poder se alimentar delas. Os soldados americanos conseguem rastrear ele e tentam atacar ele. Só que ele lança um pulso eletromagnético que começa a desabilitar a caça, tudo de tecnológico que o exército está tentando usar naquele momento. Nesse momento que o exército está lá tentando atacar esse Muto, tem a primeira aparição do Godzilla no filme, que ele chegando no mar assim, indo pra terra, pro Havaí. Aí o Godzilla vai pra terra, onde o Muto tá, né? E o Muto tá lá, tentando pegar a ogiva nuclear para se alimentar, para ele poder prosseguir. E o Godzilla aparece lá, causa um tsunami, né? Um tsunami no Havaí, com a incrível macidez dele. Aí vê assim a cidade inteira, todas as ruas foram inundadas pelo tsunami, e pessoas foram arrastadas, algumas conseguiram entrar em alguns estabelecimentos e tal. O Muto ele sobe no trilho e tal, quebra lá quando reativa, né? A energia cai, mas ela reativa logo depois. E esse trem estava indo para o aeroporto, né? E no próprio aeroporto vem o Godzilla lá, como o Paulo falou, nesse filme só aparece mais o pé dele e tal, andando lá gigantesco, e tenta cair de frente com o Moto que tava lá, Muto. Aí eles brigam e tal, e tipo, aparece a primeira vez a cara do Godzilla, assim, e tal, dando o rugido dele, que é, mano, é sensacional, tá ligado? Aí, como o Caio falou, não tem muita porradaria nesse filme, né? A porradaria, no momento que ela vai acontecer, tipo, aparece um segundo e corta pra destruição que já tá no dia seguinte, tá ligado? É disso que eu não gosto muito desse filme. Aí mostra o take seguinte da cena da destruição, da batalha que eles tiveram, né? E o Kick-Ass tá lá no meio aí ele vê um pelotão assim de soldados. Aí como o Kick-Ass é um soldado também, ele pergunta o que tá acontecendo, pra onde eles vão e tal. Aí o soldado fala, a gente vai pra direção tal. Aí o Kick-Ass vai e contesta, mas não, os bichos estão vindo de lá, tá ligado? Estão indo pra lá. Aí o soldado vai e fala, senhor, nós viramos caçadores de monstros, pelo que parece. Aí beleza, eles transportam algumas ogivas nucleares no processo, e a ideia deles que era pegar as ogivas nucleares e usar essa ogiva nuclear como isca pro Moto. Como eles são atraídos pela radiação e precisam dela para se alimentar e ficarem mais fortes, eles tiveram a ideia de usar essa ogiva nuclear para poder matar o Moto e o Godzilla junto, já que o Godzilla é atraído pro Moto para poder lutar com ele. E o Kick-Ass, ele vê uma oportunidade nisso de, além de tentar combater essas criaturas, de voltar para a família dele. E, paralelamente a isso, tem um outro Moto que destrói um galpão de lixo tóxico, né? Um depósito de lixo tóxico. Ele estava tentando se comunicar, um outro da espécie. E ele conseguiu. Aí eles, estão atravessando o mundo, assim, para tentar se encontrar. No meio disso, o Kick-Ass estava transportando, né, a ogiva nuclear, e o Moto, assim, o Moto fêmea, né, tenta pegar a ogiva nuclear, mas ela não consegue. O exército vai nesse local onde teve o acidente, pega a ogiva nuclear e transporta ela de helicóptero para a cidade. Chegando na cidade, estão evacuando tudo. O Godzilla chega no meio dessa parada toda aí. Tá lá todo o arsenal do exército, lá os barcos, os porta-aviões e tal, a artilharia naval. E eles não sabem se o Godzilla tá lá para ajudar ou para destruir tudo, e começam a atirar míssil no Godzilla. E ele submerge. Aí corta pra cena onde eles ativam a ogiva nuclear para atrair os Motos e o Godzilla para tentar matar eles de uma vez. Então chega o Moto fêmea na cidade com um pulso eletromagnético. E esse pulso eletromagnético desliga tudo. E então a gente vê, descendo do céu também, o Moto macho, que ele voa. E particularmente, na minha opinião, é uma cena muito linda dele descendo de cabeça no mar e destruindo alguns navios. É muito linda essa cena. Aí ele submerge do mar e ataca a cidade, destrói alguns navios, e ele pega uma ogiva nuclear, ele se encontra com a fêmea, aí ela faz uma cratera lá no meio da cidade, ela solta os ovos que ela tem dos filhos dela e coloca a ogiva nuclear lá para ficar alimentando eles. Corta pro Kick-Ass, que eles têm que resgatar essa ogiva nuclear que foi pega. Os soldados eles chegam em terra e o pelotão do Kick-Ass, junto com ele, vai rastrear a ogiva nuclear.
Eles conseguem encontrar ela, veem a moto fêmea depositando os ovos dela. Só que no momento que ela tá depositando os ovos, aparece o Godzilla na frente dela, eles começam a lutar. Então, a missão deles é levar essa ogiva, tentar levar para o mais longe da cidade e atrair os kaijus com a bomba. Aí eles veem o tanto de ovos que tem lá da moto fêmea e corta pro Godzilla lutando com ela e o outro da espécie dela. Aí beleza, o Kick-Ass e os soldados dele conseguem retirar a ogiva do alvar lá, do ninho da moto, só que ele não quer deixar esse ninho lá. Ele faz o quê? Ele vê, como tem um caminhão de gasolina lá, com a cratera que a moto fez, ele vai, solta a gasolina, e como tá pegando fogo em algumas partes, ele vai, deixa a gasolina encher até o momento que explode tudo. A fêmea olha assim, fica, triste, né? Aí ela consegue ver o Kick-Ass. Aí vai tentar matar ele. Só que antes dela conseguir, o Godzilla aparece assim, no meio da fumaça e da poeira, com o poder dele, que é soltar uma rajada de raio e atinge a moto fêmea. E nesse meio tempo, os soldados estão transportando a ogiva nuclear para um barco para poder tirar ela da cidade, porque ela vai explodir, o contador já estava ativo. E então, paralelamente a isso, o Godzilla vai e luta com o moto macho, o voador. Aí até o Jima comentou, falou, mano, por que o Godzilla não dá uma rabada nos bichos, tá ligado? Vai ser bem útil. Aí, foi o Jima falar isso, e o Godzilla foi lá e deu uma rabada no moto, que ele tava voando e vindo na frente dele, bateu nele assim e amassou ele com o prédio, tá ligado? Com o destroço do prédio, eles matam o moto voador, tá ligado? Empalado assim. Aí com essa destruição do prédio e tal, o prédio cai em cima do Godzilla. Foi lá, bateu de boa, matou o bicho, mas o prédio cai em cima dele, tá ligado? Aí corta pra cena da fêmea, já no barco. Ela tava seguindo, né, a ogiva, porque ela queria. Até que ela se distrai com um grupo lá, né, de soldados que tava desgarrado do barco para tentar atrair ela. E o que quer ver isso como uma oportunidade, pega o barco, liga ele e vaza. Tenta vazar pra levar a ogiva, tá ligado? E a fêmea, ela percebe isso, segue o barco, e no que ela vai tentar pegar a ogiva e matar o Kick-Ass, o Godzilla surge atrás dela, puxa ela assim, pega a boca dela, abre e joga o bafo, né, que o Caio falou, dentro da boca dela aberta. E isso, o Godzilla triunfa assim, né, com a vitória dele, e os sobreviventes tentando se refugiar no estádio, né, pra conseguir ajuda e tal, encontrar a família. O Dr. Serizawa vê assim o Godzilla caído e tal, até que ele pensou que o Godzilla estava morto e tal, até que o Godzilla dá uma bufada assim com o nariz dele, acorda e se levanta. Aí, antes dele entrar no mar, o Godzilla, ele dá um rugidão assim pra cima, falando: tô saindo, vazado, negada, valeu. Aí o filme acaba aí. De boa. Então, esse é o primeiro filme do Monsterverso do Godzilla. Pois é, e agora a gente vai falar sobre o segundo filme do Godzilla, do Monsterverso, que é Godzilla, o Rei dos Monstros. Bom, começa com a Emma vendo o Godzilla destruindo São Francisco, aí tá o George Clooney mais novo, ele tá falando, ele tá ele tá abre parênteses, nome do filho, abre parênteses, nome do filho, abre parênteses, nome do filho, fecha parênteses, tá ligado? Aí corta pra a Emma... George Clooney mais novo, velho, não tanto. Corta pra Emma com a 11, assim, segurando ela. Aí ela olha assim pro Godzilla, o Godzilla tá giga assim, destruindo São Francisco aí. Aí ela acorda, flashback somente. Aí depois disso, corta os dias presentes, onde ela tá vendo a foto da família dela, o filho mais velho dela morreu, né, que ninguém sabe o nome, e o George Clooney mais novo, ele... depois desse acontecimento do Godzilla do primeiro filme, foi traumático, ele começou a beber e ele se afastou da família. Enquanto a 11, né, que nesse momento ainda, como uma criança, era a filha do Tony Stark. Filha do Tony Stark. Aí ele se afastou e a Vera Farmiga só ficou cuidando dela sozinha por todos esses anos. Aí isso corta pra menina, a interação que a gente descobre que elas estão realmente só morando elas duas juntas. Só que a 11, ela continua em contato com o pai. E é meio que contra a decisão da Vera Farmiga, porque eles se separaram, né? Aí, a gente descobre que ela é uma cientista também. E ela criou uma máquina que imita as ondas sonoras dos
outros kaijus. E ele consegue criar o som alfa dos outros kaijus e também criar o próprio alfa, como se fosse sozinho. E eles estão fazendo experimentos na Mothra, que ainda é uma larva. Eles estão tentando conter ela só pra experimento, mas sem agressão. Pois é. Aí a Mothra se solta e ela vê que ela tá cercada, né, de coisas iluminadas e muita gente apontando arma pra ela. E ela fica putaça e ela começa a destruir as coisas em volta. E a mulher quer controlar, né, ela tenta dar um jeito de controlar, só que a Mothra tá atacando todo mundo, tá matando geral. E até que eles finalmente conseguem. A 11, por algum motivo, o pessoal deixa ela ir pros lugares e ela vai lá, perto da mãe dela, pra morrer junto. Só que nesse momento ela consegue reproduzir o som do Alpha e amenizar a situação da Mothra e ela fica mansinha de novo, ela fica sob controle. Nesse momento tá todo mundo feliz, todo mundo muito alegre e chega o cara, o velho do Game of Thrones. O velho. É o Emi, pô, do The Witcher 3. É o Emi do The Witcher 3. O Emi, ele trabalha pra uma operação que não é a Monarca, é tipo anti-monarca, porque eles querem controlar, são terroristas, eles querem controlar os kaijus pra ganho próprio mesmo, sabe? Eles têm um plano, só que eles precisam da Vera Farmiga porque ela tem a máquina, né, que controla os outros kaijus. E nisso a gente volta pro Dr. Serizawa e a mulher inútil, da forma da água, que eles estão num conselho, eles estão decidindo se o Godzilla tá lá pra ajudar o pessoal ou se ele tá lá pra destruir tudo e qual ação eles deveriam tomar sobre eles. E nisso, eles recebem uma ligação e eles descobrem que estão fazendo experimentos com o Ghidorah. E eles, né, precisam retirar. Só que antes disso fica esse conflito entre o governo e o Dr. Serizawa, porque ele defende, ele admira os outros kaijus, principalmente Godzilla. A gente é introduzido ao pai da 11, que é o George Clooney mais novo. Eu vou chamar ele de Jorginho. O Jorginho, ele é um fotógrafo, né? A gente vê que ele é um fotógrafo, só que ele trabalhava pra Monarca junto com o Dr. Serizawa e com a Vera Farmiga, que o nome dela é Emma, se eu não me engano. Da grande. Porque Vera Farmiga é muito grande. Eu falei esse nome tantas vezes, Emma. Emma. Não, É a Lorraine. É a Lorraine. Lorraine. Aí os Dr. Serizawa, a mulher da forma da água e o cara do Silicon Valley chega lá com o Jorginho e eles falam que eles precisam dele pra achar a caixa e avisar que a família dele foi pega, né, pelos terroristas, que é a Vera Farmiga e a 11, a Emma e a 11. Aí eles precisam de ajuda pra achar a caixa, porque ele construiu a caixa junto com a Emma. E com isso eles conseguem rastrear. E eles passam o filme inteiro atrás deles. Ao chegar no convés, né, da Monarca, ele entra em conflito com o pessoal, falando que o que eles estão fazendo é errado, de confiar nos monstros. E que na verdade eles deveriam matar todos os kaijus pra evitar mais morte, mais desgraça. Porque ele tem um ódio mortal pelo Godzilla, porque o Godzilla causou a morte do filho dele. Por isso que ele quer que todos eles morram, todos os kaijus morram. E depois disso, corta pra onde os terroristas vão, que eles estão com o controle da Ghidorah. E eles precisam que a Emma vá lá e ative a Ghidorah pra ela poder sair e enfrentar o Godzilla, porque o Ghidorah é um alfa também, assim como o Godzilla. Os terroristas chegam lá, matam um monte de inocente que tá trabalhando lá, e eles descem o elevador e eles começam a se preparar pra implantar as bombas no gelo lá pra soltar o Ghidorah. Aí depois disso a gente volta pro convés e é quando a gente vê que o Godzilla tá vivo, né, continua vivo, mas ele tá como se fosse um poder novo, que a gente vê ele soltando no casco dele a luz azul, né, que ele solta normalmente, que é como se fosse um modo de defesa dele pra intimidar as outras criaturas. E ele tá vendo o convés da Monarca como uma ameaça, porque, né, eles estavam apontando canhões pra eles e eles estavam prontos pra atirar. Só que o Godzilla simplesmente pega e passa, porque ele não tava lá. E a partir disso, a gente vê que eles conseguem rastrear o Godzilla também pelas ondas sonoras dele. E é assim que eles se movem pelo filme inteiro, rastreando o Godzilla, vendo pra onde ele vai, no próximo ataque dele, e enfim. Foi eles colocando o explosivo no iceberg. Aí eles chegam lá na área dos terroristas, eles começam a invadir e junto deles tá o George Clooney, né, que tá atrás da filha e da Emma, que ele quer retornar eles, né, porque até onde ele sabe, elas foram sequestradas. E nisso a gente vê que a Emma, ela tá com o botão pra soltar o Ghidorah, porque ela tá sob controle dele afinal, e a gente vê que
ela não tá 100% do lado do monarca. Ela realmente tomou a decisão de liberar o Ghidorah e a gente vai descobrir o porquê mais pra frente. Até esse momento, parece uma decisão estranha, como se ela não soubesse o que estava fazendo. Aí acontece a explosão, o Ghidorah é solto. Depois disso a gente vê que o Ghidorah é gigante, ele é muito maior que o Godzilla, ele tem 3 cabeças e cada uma das cabeças tem como se fosse sua própria personalidade, sendo que a do meio é meio que o líder deles. E nisso a gente, junto com o convés da monarca, o Godzilla chegou junto e ele ele sente a ameaça do Ghidorah, porque afinal ele também é um alfa. E a gente percebe que eles precisam lutar, né, pelo território de alfa, pra ver quem vai ser o alfa. Quem vai ser o novo alfa, porque é o King Ghidorah e o Godzilla, eles tiram um X1 pra ver quem vai ser o Shed da vez. Sim. Aí depois a cena corta pro Jorginho. Nessa cena aí, ó, ele desmaia, tá o King Ghidorah e o Godzilla tretando lá, aí ele, tô dormindo. Aí, corta pra cena dele, Will Smith, acordei. Ele acorda, aí ele tá no porta-aviões lá, e daí os caras se recuperando da treta que teve lá na base. Aí a Emma, ela aparece no telão deles lá, ela é Hackerman, e começa a falar sobre, tipo, a motivação dela, por que ela quer restaurar a ordem natural de novo, soltando o King Ghidorah e o Godzilla e essas outras criaturas aí, tá ligado? Nesse momento ela apresenta, ela prepara um slideshow com vários vídeos e ela fala que por onde os kaijus passaram, a radiação deles, ao invés de criar uma ambientação, uma atmosfera mortífera, criou uma ambientação do prelúdio da Terra. As árvores começaram a crescer, sabe, os animais estavam lá de boa, assim, começaram a se reproduzir mais e por aí vai. E óbvio que o caminho que eles fazem gera destruição, só que a radiação deles causa a reconstrução do planeta, assim, da biosfera do planeta. E isso ela fala porque ela decide soltar todos os kaijus para eles restabelecerem a ordem. E a monarca e o Jorginho falam que é uma ideia horrível, porque isso é basicamente falar que vai exterminar muita parte da população. E ela fala que, sim, é possível, só que ela não vai ser extinta, porque antes a gente já coabitava com esses monstros. E agora, né, eles estavam adormecidos. E hoje não. E eles já estão sendo soltos. E deveriam todos serem soltos. E é nesse momento que eles veem a próxima rota que o Ghidorah tá indo, né? E lá o Rodan, ele é acordado. Eles estão evacuando a cidade. Aí o Rodan, ele acorda do vulcão, chama a atenção do King Ghidorah. O exército tá indo, tipo, com um monte de jato e... É o avião do Caveira Vermelha, pô. Do Caveira Vermelha. Começa a tirar X1 lá. Só que daí esse bicho começa a dar um salto muito doido, assim, começa a se girar, se debater, tá ligado? Sair destruindo tudo. Aí o avião do Caveira Vermelha tá fugindo. Tem um cara moreno que ele é soldado e ele sempre faz umas piadinhas, ele sempre, tipo, tá ligado? E ele pousa o helicóptero dele na cagada dentro do avião do Caveira Vermelho. Entre um pouco antes e nessa cena, o King Ghidorah, ele começa a tirar um X1 com o Rodan e ele subjuga o Rodan. Aí na hora que o King Ghidorah, ele vai pra cima do avião, tá ligado? Do avião do Capitão América. O Godzilla chega e amassa o King Ghidorah debaixo da água. E começa e arranca uma cabeça dele lá. É muito doido. Depois que o Godzilla chega e começa a confrontar o Ghidorah, o exército liga pra monarca e eles decidem soltar uma bomba de oxigênio pra tentar deter esses dois monstros, mas principalmente o Ghidorah. E o Serizawa pega e fala que não é uma boa ideia, porque eles não sabem se vão funcionar e eles podem matar o Godzilla, que é a maior defesa deles. Só que eles falam que já foi enviado, essa foi a decisão, e no momento que eles enviam essa bomba de oxigênio, realmente o Godzilla morre, mas o Ghidorah não. E todo mundo fica tipo, bruh, porque Matou o monstro errado. Matou o monstro errado, todo mundo fica muito... Meu Deus, por que vocês fizeram isso? Aí dá pra ver até que os peixes morreram e o Godzilla ficou muito ferido. Ele não chegou a morrer, mas ele ficou muito, muito ferido. E ele decidiu retornar à casa dele, né, que é... É uma cidade dos Fenícios, é a cidade dos Fenícios. É, né? É tipo um templo, assim, tá ligado? Sim, que é o primeiro...
foi o lugar onde ele foi venerado, ele meio que morava lá. Lá tem um centro pra ele hibernar e reconstruir as energias dele. Sim. E nisso, o Ghidorah vira o Alpha. Ele toma posse, assim, do lugar, porque ele derrotou o Godzilla. E tem notícia de todo lugar que agora tem monstro seguindo essa fera, né, de 3 cabeças gigante. Aí, corta de novo pra Emma e pra 11, e a gente vê que a Mothra, ela acordou, finalmente. Ela saiu do casulo dela, e agora ela foi acordada justamente porque o Godzilla foi ferido. E ela tem a ligação de simbiose com o Godzilla. Tipo, a gente até vê numa cena depois, no final do filme, que ela se sacrifica pro Godzilla absorver a energia dela. Mas você vai falar alguma coisa, Caio? Inclusive, um fato curioso é que, além dessa cena ser visualmente uma das mais bonitas do filme, ela também, a música que toca nela é referência à antiga música da Mothra, que é a musiquinha que as mulheres da ilha cantavam nos filmes antigos, que é Mothraia. É tipo isso. É um detalhe bem maneiro. É um detalhe maneiro de ressaltar. Não, Eles pensaram até nisso. Sim. Chega, os caras sabem. Aí a gente vê a 11 completamente em pânico porque o Godzilla morreu. E ela... Treta com a mãe dela porque ela tá chocada. Não foi de acordo com o plano, ela briga com a mãe dela, ela fica, tipo, entra no quarto, se tranca e amarredal, tá ligado? Fica triste lá. Uhum. E o Jorginho, ele e os caras da Monarch estão conversando e, tipo, eles estão explicando o que o Ghidorah era, tá ligado? Tipo, a disputa entre eles dois. Aí nessa cena mostra, né, como o Lucas falou, a disputa pelo cargo de Alpha entre o Godzilla e o Ghidorah, que vem há de séculos. E depois... A 11, ela tá meio que olhando... Ela, pela ventilação, ela tá escutando o Emir e a Emma conversando, tipo, tá ouvindo a conversa deles dois. Aí eles falam sobre a parada do Alpha, né, pra chamar a atenção dos Alphas, tipo, das criaturas, pra venerar, tipo, parar de lutar. Aí ela decide, tipo, ela olha no mapa pra onde ela tem que ir, tá ligado? Pra ela soar o negócio do Alpha. Ela vai lá, né, na surdina, ela tem o crânio e ela fala, vou roubar lá aquele mecanismo, não sei o nome agora. Que é aquele que reproduz o som do Alpha. Uhum. Aí, a Mothra, ela tá em cima de onde o Godzilla foi bombardeado. E ela tá lá, tipo, né? Que nem o Jim explicou. Tem a simbiose e ela atende o chamado do Godzilla. Sim, nesse momento eu nem tinha entendido no filme, mas ela tá tentando passar um pouco da energia dela pro Godzilla. Sim. É por isso que ele não morre total, ele fica lá, tipo, acordado. Realmente o crânio. E aí a gente corta pro Serizawa e pro Jorginho conversando. E, né, o Serizawa tá muito bolado. E ele recorre à lembrança do pai dele, que é o relógio. E com isso o Jorge pega e fala que o filho dele adorava quando o Serizawa falava sobre o relógio, porque ele fazia uma piada de sempre não tá funcionando, que ele precisa trocar pra um relógio novo, porque esse aí tá quebrado. E esse relógio é simplesmente o do pai dele, que ele perdeu durante o ataque de Hiroshima e Nagasaki. E com isso, o Jorge fala que eles precisam dar um jeito de reanimar o Godzilla. Tipo, ele fala isso, mesmo ele odiando o Godzilla. Ele sabe que a única defesa que a Terra tem agora é o Godzilla e eles precisam reanimar ele de algum jeito. E é quando a 11 tem o crânio de pegar a máquina da mãe dela e roubar e tentar chamar todos os alfas pra algum outro canto. Pra parar os ataques dos outros Mutos, porque... Quando o King Ghidorah dá o grito de alfa dele, ele meio que dá um grito pra alertar todas os outros Mutos, as outras criaturas, pra começarem a destruir tudo ao redor deles, tá ligado? Aí mostra, até no jornal lá, tipo, as criaturas sem explicação começam a atacar as cidades. Aí tá lá um montão de criatura destruindo tudo. Aí quando ela usa o dispositivo do grito do Alpha, cessa todas as criaturas, elas obedecem e elas ficam pacíficas, tá ligado? Uhum. É por isso que ela vai lá fazer isso. A gente volta pra visão da Monarca e eles estão se aproximando da Ghidorah, onde tá acontecendo a batalha. Alguns foram pra onde a Ghidorah tá e outra equipe foi tentar reanimar o Godzilla. Nisso eles veem que tá uma nuvem gigante em volta do Ghidorah, porque ele consegue ter esse controle sobre os raios, né, a umidade. Ele cria um furacão imenso, um tornado.
E nisso, eles ficam tipo, mano, cadê o Godzilla, hein, mano? Tá foda aqui. Sim. A gente troca pra equipe que foi tentar reanimar o Godzilla. E é quando a gente chega na cidade antiga do Godzilla. Explica aí de novo, Lucas, só pra contexto. Como eu citei na HQ, os fenícios, eles foram os primeiros que tiveram contato com os mutos, tá ligado? Tipo, os deuses. Aí, esse templo aí, ele foi criado pelos fenícios pra, como se fosse uma adoração ao ancestral dele, o Dagon. E os fenícios criaram esse templo aí pra, né, adorar a raça do Godzilla. Aí a gente vê que a 11 chegou, né? Ela levou a máquina pro estádio, né? Onde tem a transmissão de rádio e teria como amplificar o som emitido pela máquina e assim todos os outros mutos ouvirem. E aí corta de novo pra equipe onde tá tentando reanimar o Godzilla e o Serizawa se habilita para tentar reanimar ele. Ele leva uma bomba, né, pra passar energia pro Godzilla. E lá ele vê que o Godzilla tá descansando, ele tá muito ferido e ele se despede, né? Ele fala que ele vai se sacrificar, não tem como ele voltar. É uma viagem só de ida. Ele vai lá e se despede. E nisso a gente consegue ver que dá certo. Eles vê um raio enorme saindo da água e o Godzilla ressurge. Ele vê que os humanos ajudaram ele, eles olham diretamente para os humanos. E depois disso ele sabe o que tem que fazer. Ele vai atrás do Ghidorah. O Ghidorah escuta o som, né, que tá emitindo da máquina da mãe da 11, e ele vai atrás. E nisso ela começa a fugir, ele começa a destruir tudo, e a máquina é destruída, fica tudo destruído, o estádio inteiro é evacuado, e o Ghidorah é confrontado pelo Godzilla. O Godzilla chega e começa a descer o cacete no Ghidorah, e antes dele conseguir realmente atacar o Ghidorah, o Rodan chega em comando do Ghidorah a tentar combater também o Godzilla e matar ele. Só que a Mothra vai lá e começa a enfrentar o Rodan. E fica esse esquema da Mothra lutando contra o Rodan e o Godzilla lutando contra o Ghidorah. E nisso a gente vê que tá tendo um puta caos e a 11 foi pra casa dela se esconder. Também para os pais delas conseguirem achar ela, né, no meio de tanto escombro. O Ghidorah pega o Godzilla, leva ele pra muito alto, pra muito acima da atmosfera e solta ele pra ele morrer. Ele começa a cair, ele pega fogo por causa do atrito, né, da atmosfera. Ele cai e morre. Ele basicamente explode, né, por causa da radiação que ele emana. E nisso é quando a Mothra vai lá e tenta defender o Godzilla uma ótima vez. Ela vai, confronta o Ghidorah e morre. Nisso que ela morre, ela consegue passar a energia para ele e ele se reanima. As pessoas fogem do local, né, onde está acontecendo a briga. E o Godzilla fica ultra mega poderoso. Ele absorveu a energia da Mothra e agora ele tá Super Saiyajin, brilhando vermelho. Ele ganha um buff enorme e ele fica como se estivesse pegando fogo. Sim. The Real Shed. A cada passo que ele dá é literal uma onda de energia, tá ligado? Nisso que eles começam a ir embora, a Emma fica pra trás e ela quer atrair a atenção do Ghidorah enquanto o Godzilla se aproxima. Ela pega a caixa e sai correndo pra realmente, né, tentar chamar a atenção dele. E é quando o pessoal, a filha dela e o Jorge vão embora. O Godzilla causa essa onda enorme de radiação e fogo e destruição. Consegue matar o Ghidorah, decapita ele. E o filme acaba com ele sendo o verdadeiro alfa, depois de toda essa batalha, e todos os outros monstros que estavam próximos reconhecem ele como o verdadeiro alfa. E o filme termina aí. Cara, esse filme aí, ele é tipo, além de tipo ele ser o segundo filme do Godzilla, do Monsterverse, ele também marca que é a primeira vez que os novos antigos kaijus aparecem, que é o Rodan, a Mothra e o Ghidorah. Além de que, tipo, todos eles estão com design quase refeito. Todos estão lindos, inclusive esse design da Mothra é incrível pra mim. O Rodan tá muito maneiro, muito mais maneiro que a primeira versão dele. E o Ghidorah, sem condições, que sempre foi maneiro, ficou melhor ainda. E eu acho que esse daí é o que Godzilla tem que ser, cara. É o que Godzilla tem que ser. Não tem que ser, tipo, ficar puxando muito pra trama humana. Trama humana aí tem, é meio legal, às vezes mas é meio chato. Só que eles souberam fazer, tipo, direito. Porque, tipo, no primeiro filme, você não vê nem o Godzilla direito.
No Eu Godzilla, não via nem. a trama humana, ela toma demais o tempo, eu acho, do É, filme. ela tinha tomado muito tempo. Só que nesse aí, você percebe que os kaijus eles ganham muito foco. As lutas são muito lindas. O Godzilla solando o Ghidorah é incrível, cara. Todas as cenas de luta do filme são incríveis. Mano, na real, esse filme aí, a única coisa que faltou foi o Jaspion. O Jasper. Você viu o Jaspion descendo lá e se transformando no coisa dele, tá ligado? Pô, ia ser muito bom. De ver. Só faltou alguém tacando uma pedra no Godzilla. Pois Mas é. esse filme é bom aí mesmo é porque tem porradaria enrolando solto. Eu gosto Sim, de porradaria não. e deixa se batendo. Todo mundo. Mano, o homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém quando ele vê monstros gigantes se batendo, velho. Papo Exato. reto. Eu lembro quando esse filme saiu, cara, que tipo, tinha uma onda de memes no meu Facebook que tipo falava, por favor, o ingresso para Godzilla 2, o Rei dos Monstros, dia tal nos cinemas. Eu não sabia que o filme era tão bom, tá ligado? É real, tipo. Eu É queria o estar filme assistindo que no você vai ver, cinema. tipo, você não quer uma história. Você só quer, tipo, ver monstros se esmurrando, Sim, se matando, e é isso. É um bom filme. sim. Tomara que o Kong vs Godzilla seja muito disso também. Exatamente. Então, essa Tomara que realmente- seja uma mamaca Godzilla pou. Obrigado a todos que acompanharam até o final. Nos acompanhem no Spotify, no YouTube e nos sigam no Instagram, @Shadcast. Abraço. É, TikTok também, hein? Valeu aí, rapaziada. TikTok é Tamo valeu. junto.